Lado esquerdo da figura. O pressuposto no lado esquerdo da figura, a existência precede a distinção, alerta que todas as coisas são tidas como pré-existentes e imutáveis, realidade única, universo, a qualquer operação nessa região, e que as coisas que participam de uma operação, qualquer operação no lado esquerdo, não serão tratadas pelas suas propriedades sim originais e sim constitutivas, porque tal tratamento poderia levar à quebra desse pressuposto, pela constituição de algo novo na existência, pelas distinções que poderiam ser feitas. Não faz parte do escopo das operações no lado esquerdo tratar as coisas por esse tipo de propriedades, assim originais e sim constitutivas. E não há, no lado esquerdo, nada que faça as necessárias perguntas para descobrir esse tipo de propriedades. Em vista disso, temos no lado esquerdo a estrutura input-output, que também não trata as coisas no sistema inerente a ela por propriedades sim originais e sim constitutivas. A estrutura input-output é construída sobre um sistema relativo de anterioridade ou simultaneidade das coisas entre si, cujas características são dadas pelo elemento central processo. Veja uma animação em separado sobre o conceito clássico de verbo, por ser processo o elemento central, um verbo que dá as características do sistema da estrutura input-output. Isso segundo Michel Foucault. O processo está delimitado por uma superfície tridimensional orientada, um volume de controle, para permitir a contabilização do que atravessa o volume de controle, entrando, saindo ou permanecendo no interior desse espaço no qual acontecem operações que serão, como veremos, operações de instanciamento de representação previamente formulada. Toda operação de instanciamento transcorre no interior do domínio do discurso e da representação. Todas as operações no lado esquerdo da figura transcorrem no domínio único do discurso e da representação. O pacote de coisas entradas é definido por uma propriedade aparente das coisas que integram o pacote, uma propriedade não original e não constitutiva dessas coisas. A representação é essas aparências, essa propriedade não original e não constitutiva, e é uma propriedade pré-existente à operação. A qualidade que reúne as coisas nesse pacote, as aparências, é anterior à operação. É escolhida, então, uma ordem arbitrária entre inúmeras disponíveis para a escolha, diferentes, umas ligeiramente diferentes das outras. Nessa etapa, o processo precisa ser configurado a cada operação no lado esquerdo da figura. Para isso, é feita uma consulta organizada com aparências, a propriedade não original e não constitutiva, na ordem arbitrária. E o critério de busca é o caráter das aparências, a representação A. E o intuito dessa busca na ordem arbitrária é obter elementos requeridos para a configuração de processo, ações, atividades, etc. Essa busca tem a finalidade de encontrar a categoria cuja definição guarda similitude com o caráter das aparências. Com o caráter das aparências, a busca, então, percorre as definições de cada uma das categorias da ordem arbitrária
e é selecionada aquela categoria que combina com o caráter das aparências ou que guarda similitude com esse caráter. Ao encontrar essa categoria, está feita a classificação de aparências na ordem arbitrária escolhida. Essa categoria da ordem arbitrária selecionada, na qual aparências são classificadas, é a representação B, também pré-existente à operação. Encontrada a categoria na ordem arbitrária na qual se classificam aparências, é então possível configurar processo, usando para isso as ações, atividades, etc., que podem ser encontradas pertencentes a essa categoria da ordem arbitrária selecionada. A representação R é uma combinação, uma composição das representações A e B, estas ambas pré-existentes à operação. A ideia emergente no lado esquerdo da figura é fluxo. Até pela incompetência do modelo para tratar propriedades de origem e constitutivas das coisas, que envolvem questões que estão fora do escopo do modelo. Acontece fluxo de diversas coisas e coisas muito variadas, de e para o espaço delimitado pela superfície orientada, o volume de controle em que está confinado o processo. Fluem materiais, energia, informação, mão de obra, etc., mas sempre percebidos por propriedades não originais e não constitutivas. Na ausência de propriedades sim originais e sim constitutivas que caracterizam o objeto nessa noção, que é utilizado somente no lado direito, como veremos a seguir. Tudo que foi feito até a configuração de processo, a formulação da representação R na presente operação no lado esquerdo da figura, é reversível. Nenhum dos passos dados envolve reversibilidades e podem ser desfeitos e refeitos cada um dos passos sem problema algum. Configurado o processo, é possível o instanciamento de R, e isso é feito com o desencadeamento de processo. O evento I indica o início do processo e o início do instanciamento de R. E o evento F indica o final de processo e o final de instanciamento de R. No instanciamento de R estão envolvidas irreversibilidades inerentes às ações, atividades usadas na configuração de processo. Essas irreversibilidades somente são efetivadas quando do desencadeamento de processo, quer dizer, no instanciamento da representação R no domínio e no ambiente em que a operação está ocorrendo. Tal como descrita, essa operação tem características de características. Isso é um critério de comparação entre modelos de operações no lado esquerdo e no lado direito e corresponde ao pensamento de Michel Foucault. No pensamento dele, a configuração com essas características pertence ao pensamento de antes da descontinuidade epistemológica que teria acontecido entre 1775 e 1825, correspondendo à estrutura conceitual do pensamento clássico. Temos um referencial que é a ordem pela ordem. Os princípios organizadores são caráter e similitude, como vimos, e os métodos que o pensamento utiliza para progredir são identidade e semelhança. O modelo que estamos mostrando no lado esquerdo da figura é não discriminativo com relação ao objeto e seus elementos componentes, quando definidos por suas propriedades originais e constitutivas,
que estão fora do escopo dessa configuração de pensamento. Isso leva a um estilo de pensamento indefinido com relação ao objeto e seus componentes, nessa noção. O tempo, no lado esquerdo da figura, pode ser visto da seguinte forma: com a representação A, ou seja, as aparências no pacote de coisas, disponível no ponto 3, antes das operações, é possível fazer a inserção calendário do evento I em um ponto qualquer do calendário e, com essas propriedades, aparências conhecidas, calcular propriedades da representação, calcular a inserção calendário do evento F, onde o evento F deve estar a partir da inserção calendário do evento I. Da mesma forma, com as aparências disponíveis depois da operação, é possível estipular a inserção calendário do evento F e calcular onde deve estar o evento I para que a operação no lado esquerdo possa acontecer. Então, existe um fator K que permite a elaboração desses cálculos, a posição calendário de um evento a partir da inserção calendário do outro evento. Esse tempo é um tempo relativo. A posição calendário de um evento é relativa à posição calendário do outro evento. Então, é um tempo relativo. É um tempo calendário e o ΔT entre I e F é o tempo de instanciamento da representação R no lado esquerdo da figura. O deus desse tipo de tempo é o deus Cronos, na mitologia.